Antes de começar o programa, eu queria avisar que essa daqui é uma parte 2 de um programa que era pra ser uma coisa só. Mas como ele ficou muito grande, a gente dividiu. Lá na primeira parte, a gente falou sobre o jogo São Paulo 1, Novo Horizontino 2. E aqui nessa segunda parte a gente vai falar mais sobre notícias envolvendo São Paulo, transferências e também expectativas para os próximos jogos, mais especificamente para o próximo jogo, que é o Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras. Então, para quem não ouviu a primeira parte, vai lá escutar, tá bem bacana. E para quem já ouviu, segue aí os nossos comentários sobre as notícias e a expectativa do tricolor paulista. Então, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco de algumas notícias do São Paulo. Hoje, especificamente, nessa edição, a gente vai falar basicamente de possíveis transferências ou transferências confirmadas, né? Já que a gente tá aí numa janela bem movimentada do São Paulo. Pra ser sincero, eu nem esperava que o São Paulo se movimentasse tanto. Mas vamos começar aí falando das transferências confirmadas, começando com Orejuela, o Orelha aí. Felipe, o que a gente sabe do Orejuela vindo aí pro São Paulo, com transferência já confirmada? Orejuela, a gente chamando ele de Orelha, que é mais fácil. Ele chega ao São Paulo por uma venda de 13 milhões e meio de reais. Vai ser pago para o Cruzeiro, porque ele estava como parte do Cruzeiro, ele estava emprestado pelo Grêmio. E o Cruzeiro não vai ter salário para conseguir arcar, né? Porque o Cruzeiro está na Série B. E aí o Grêmio tentou, mano. De novo, né? Sempre bom. Mas, enfim, aqui, né? Só pra comentar. E aí o Grêmio tentou manter o Orejuela lá dentro do clube, mas não deu certo, não rolou negociação. Ele tem 25 anos, é lateral direito, colombiano, já teve até passagem pela seleção, 5 jogos. E o São Paulo comprou com esses 13 milhões e meio de reais, 50% dos direitos. Então o São Paulo tem metade dos direitos, a outra metade é do Ajax. E o Ajax de novo, vai sempre rondando, né, o São Paulo. Vai até 1º de março de 2025, tá? E esse é o contrato dele. É um lateral bem ofensivo, né? Então isso ajuda em outros aspectos, né? Mas enfim, esses são as bases da contratação do Orejuela, ele que começou no Deportivo Cali da Colômbia. Boa, eu acho que chega aí um lateral direito pra, provavelmente, inclusive, roubar a vaga do Igor Vinícius, né? Tem muita gente que acha o Igor Vinícius fraco, ele realmente não é um jogador assim pra ser titular de São Paulo. Eu gosto de algumas coisas dele, mas falta algo nele ali, né? Uma consistência maior pra ele ser lateral direito de São Paulo. Eu tava na esperança, acho que como uma parte aí da torcida, de que dessem uma guarda-chuvada na cabeça do Daniel Alves e mandassem ele pra lateral. Mas não vai acontecer, acho que foi muito otimismo da minha parte pensar isso. Então é bom que venha esse jogador, 13 milhões de reais. Acho que pensando que é um jogador que já se provou, já não é tão mais aposta, a gente já sabe ali mais ou menos que ele pode render. Acho que é uma contratação mais do que boa, acho que ela é necessária nesse momento, a gente precisava de alguém ali. E pensando em opções do mercado, acho que era uma boa. Certo, Felipe? Você acha que algum comentário mais sobre o Orejuela? Não, é isso. O cara vem pra provavelmente ser titular, ou no mínimo disputar a posição. Só um detalhe que eu não comentei, ele não joga desde dezembro, tá? Então ele tá um tempo sem jogar, ele vai ter que pegar ritmo ainda. Tá? Ele tava machucado, ele teve uma lesão bem leve, mas por causa dessa lesão, ele ficou um tempo sem jogar, então ele vai ter que pegar ritmo, ainda vai levar um tempo para ele realmente se fixar na equipe titular. Próxima contratação confirmada é o retorno dele, que é ídolo de São Paulo, Miranda, zagueiro, né? Pedro, o que você pode falar aí da contratação aí do Miranda, voltando ao São Paulo? Primeiro que ele é muito bem-vindo de volta ao nosso tricolor, Miranda aí, que nos traz boas lembranças, né? Títulos, saudade de títulos em São Paulo. Mas vamos lá, o Miranda, retornando agora ao São Paulo, ao Morumbi, tem 36 anos, ele está chegando aí de graça, estava livre no mercado, ele acabou rompendo seu vínculo amigavelmente com o pessoal lá na China, o time onde ele jogava. Os torneios lá estão muito indecisos, então muitos jogadores brasileiros estão aí rompendo seus contratos de forma amigável. O Miranda foi um deles e fechou com o São Paulo. Mas eu quero pontuar aqui algumas coisas.
Primeira, salário, que acho que a gente sempre se importa primeiro sobre isso. O São Paulo não tá tão bem de grana assim. O Miranda ele vai chegar para ganhar entre 400 a 500 mil reais por mês, isso em carteira. Só que ele vai ter aí alguns bônus por desempenho. Caso ele tenha bons desempenho, ele pode chegar a ganhar até 700 mil. Mas o que é mais curioso até agora é que, apesar de ele já ter sido anunciado pelo São Paulo, o Júlio Casares ter confirmado isso, há uma semana atrás, quando o São Paulo jogava contra o Santos, né, ele confirmou a chegada do Miranda. O Miranda ele não apareceu no Morumbi ainda para assinar o contrato, ele não apareceu aqui ainda para poder fazer exames e não deu as caras, né? Já temos informações que vai ter o contrato, já afirmaram, até o final de 2022, mas por enquanto faz uma semana que a gente está esperando nosso querido Miranda aparecer para começar realmente os trabalhos no São Paulo. É complicado aí. Felipe, o que você acha da volta aí do Miranda, zagueirão? Eu acho, antes de qualquer coisa, eu acho foda, porque o Miranda é um grande zagueiro. Porque ele, apesar da idade, ele é um cara muito técnico, ele é um zagueiro mais técnico. Então isso pode favorecer ainda mais um setor que a gente não tem tanto zagueiro com experiência. A gente tem o Arboleda, o Bruno Alves e é isso. A gente não tem outros zagueiros tão bons. Muitos deles são garotos, então ainda estão começando a se firmar, querem se firmar, enfim. Então acho que vai ser muito bom pra gente ter um cara como o Miranda no elenco. E é bem isso, né? Tá demorando pra se acertar. Dizem que vai aparecer provavelmente uma entrevista ou coisa do tipo só semana que vem, mas não tem certeza de nada, então vamos esperar aí. Acho que ainda vai levar um tempo pra ele jogar, mas é muito boa sim a contratação. Vamos torcer para que ele realmente consiga jogar, né? Porque a gente tá... depois do Hernanes, fiquei meio... a gente tá meio complicado, assim, os caras mais velhos, ídolos de clube, chegam, jogam e fica meio com receio. Só uma informação pontual do Miranda. O Miranda já está em São Paulo. Ele fez o teste para o Covid e estaria aguardando o resultado aí negativo para poder de fato aí se apresentar no São Paulo. Acho que uma coisa que eu queria comentar também do Miranda é que é uma pena que ele seja destro, né? Se ele fosse canhoto, ele ia cair tão bem ali nessa zaga com 3 zagueiros aí que o Crespo gosta. Mas enfim. E eu também. Você que é o fã maior aí dos 3 zagueiros, né? Beleza, então esse foi o Miranda. Agora vamos falar das contratações que ainda não estão certas, né? Que tá aí negociando, especulando, tal. A gente pode falar um pouco do Benítez, né? O Benítez aí que é argentino, tem seus 26 anos, ou seja, tá aí no que seria o auge da forma, né? Benítez que jogou aí a última temporada pelo Vasco, mas ele não é do Vasco, ele tá emprestado ao Vasco pelo Independiente, que é o clube no qual ele se profissionalizou, né? O São Paulo tem interesse do Benítez, já se falou sobre isso. O jogador também tem interesse em vir para o São Paulo. Essa informação, inclusive, é do Pássaro, que fazia parte da diretoria do São Paulo na gestão anterior e agora está no Vascão. Ele falou que o Benítez tem interesse em vir e o Vasco já está disposto a abrir mão dele. Só que aí tem que ter uma negociação, o Vasco quer alguma compensação. O Vasco, inclusive, chegou a aparentemente pedir o Boia, né, o Paulinho Boia, mas não sei se... Vai com Deus. Eu acho que seria uma boa, eu não sei se... provavelmente ele iria emprestado também, acho que poderia ser uma boa pra ele ganhar rodagem, né? Jogar ao lado aí de craques como Thales Magno, né? Essa aí é uma referência, hein? Esse cara é bom. Sobre o Benítez, assim, ainda falando da carreira dele, né? Eu sei que ele é um jogador bem técnico, parece que ele bate muito bem falta, bate bem na bola, mas ele não tem tantos gols assim, né? Eu vi que ele tem 226 jogos na carreira, 28 gols, 25 assistências. No Vasco, especificamente, dos 43 jogos, ele fez 3 gols, um muito bonito de bicicleta, né? E deu 3 assistências, mas ele é muito bem quisto aí pela torcida do Vasco, né? Fez gol de falta. Gosto muito do Benítez. Acompanhava alguns jogos do Vasco, porque eu tinha simpatia com o Vasco. O time do Pô fechou. E era claro que quando o Benítez jogava, o time do Vasco era outro. Era organizado, havia uma criação, havia uma organização no time ali no meio campo. O meio campo do Vasco se resumia ao Benítez. Quando ele não jogava, era uma catástrofe. E vale pontuar que no Vasco, o Benítez, ele era aparentemente poupado. Ele jogava um jogo sim, aí às vezes outro jogo não. Ele
não parecia estar no seu auge da capacidade física. E ele tem um histórico de lesão, aparentemente, né? Isso, tanto que, na verdade, o que interessa muito é que o Benítez, ao que parece, ele já trabalhou com o preparador físico do São Paulo atual, que veio com o Hernan Crespo. Isso foi um dos motivos de interessar o Benítez vir para São Paulo, para poder reaver a sua condição técnica, condição física boa, no auge que ele teve com esse preparador. Então, eu acho que isso pode ser algo bom, porque ele vai vir com vontade e espero que assim, demete esse trabalho novamente. E se ele vier, ele pode ser de grande valia no nosso meio campo. Porque para a gente ter muitos jogadores, nem todos correspondem ali com o que a gente espera, né? Como o Dani Alves aí, como exemplo. Mas é um nome que eu gosto e praticamente espero que possa vir mesmo. É realmente fatídico aí de que ele jogava bem no Vasco, tanto é que o Vasco tinha um empréstimo com ele até o final do ano e fez questão de estender o empréstimo dele, se não me engano, até o meio desse ano. Só que como o Vasco, mais uma vez, caiu pra Série B, eles estão sem condições aí de manter ele, querem reformular o elenco. É tetra! É tetra! 4 vezes, né? Deus me livre, gente. Tá aí o Vasco caindo, eles estão sem condições de manter ele e aí estão dispostos a negociar aí o Benítez. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas em relação a ele. Certo? Bom, agora a gente pode falar um pouco do Borré aí, o cara que São Paulo aí tá disputando aí a contratação dele. O Sten pode falar um pouco da gente aí sobre um pouco pra gente aí sobre o Borré e o São Paulo. Como é que tá, a quantas anda esse lance aí? Bom, questão do Borré é complicada, né? São Paulo tem interesse no jogador colombiano de 1,74 m, atacante, né? Interessa o São Paulo e o jogador aparentemente tem interesse em vir também, né? Pelo fato de poder trabalhar com o Crespo, né? Grande Crespão aí. Ele tem 25 anos, um jogador jovem, que pelo ponto de vista de valorização é algo muito importante. Ele é jovem, provavelmente é aquele tipo de contratação que não seria vendido depois, deixando o clube no prejuízo. Porém, o que afasta muito o Borré do São Paulo é a questão financeira, né? Os valores que a gente tem, segundo aí o jornalista Jorge Nicola, o jogador gostaria de ter 2 milhões de dólares livres de impostos por temporada, algo em torno de 11 milhões de reais. Tá ligado. Ou seja, um salário basicamente ali de algo como 900 mil reais por mês. E além disso, o jogador gostaria de ter, né, um prêmio por assinatura de contrato, né, que é bem comum, de 5 milhões de dólares, algo em torno de 28 milhões de reais. Palmeiras estaria na disputa, mandou representantes até a Argentina, mas aparentemente o que dificulta a transação com o Palmeiras, além do interesse do Borré de trabalhar com o Crespo, seria de que o Palmeiras não fez a proposta diretamente aos representantes do jogador, o que poderia levar toda uma confusão ali, que poderia poderia levar o caso até a FIFA, em caso de contratação do atleta por não pagamento de comissão ali aos seus agentes. Então o Palmeiras está enrolado na situação, né, o que favorece o São Paulo, mas pelas questões financeiras, né, seria muito difícil para o São Paulo, e o que o São Paulo fez foi ir atrás de um investidor para auxiliar a trazer o Borré, porque caso contrário as chances são quase nulas dele vir. Então o São Paulo foi atrás de investidores, até pela questão de não ter atualmente aí um patrocinador master, né, depois da não renovação com o Banco Inter, e boatos de que o São Paulo poderia trazer o Abílio Diniz como um investidor para ajudar aí a trazer o Borré ao São Paulo. Né, existe esse boato por enquanto, nada confirmado, de acordo com o Transfer Market. Né, o jogador tem 192 jogos na carreira, 64 gols e 21 assistências. Os números não são muito expressivos, mas o Borré se destaca muito por gols importantes, né? E não por um número de repente tão grande de gols. No River são 128 jogos, 46 gols e 16 assistências. Na última Superliga Argentina foram 12 gols em 20 aparições do atleta. E na última Libertadores, 7 gols em 11 jogos. Acho que o São Paulo só tem que ter cuidado aí com esse negócio de investidor para não fazer mais dívida e se borrar
nesse negócio aí do Borré, né? Galho. Trocadalho do Carilli. Belo É. trocadalho. Com Carilli relação- não, Carilli não. Sai pra lá. Comente, continue. Mas com relação à questão financeira, o São Paulo já teve problemas exatamente com essa questão dos investidores. No caso do Daniel Alves, que viria para o São Paulo com a ajuda de investidores. E o São Paulo, outro fator que deixa bem claro que o São Paulo não tem condições de trazer o Borré, né, sem o auxílio de investidores, é que o São Paulo, assim como ocorreu com o Daniel Alves, precisava de investidores para trazê-lo, trouxe, mas se encontrou ali numa furada, onde atualmente o São Paulo deve cerca de 1 ano de direitos de imagem ao atleta. Ele também deve 1 ano de futebol a gente, então tá tudo certo. Isso aí. É impressionante. verdade, acho que tá tudo bem. E girando em torno de 9 milhões de reais. Eita lá, Lucão, quer comentar aí? Eu acho que o Borré, a gente já comentou em off, eu acho que eu tenho um feeling muito grande, né, nem achismo. Primeiro eu falo do meu feeling, agora resolveram bater a porta enquanto eu tô falando. Eu vou esperar ele falar, não falei nada. Pá! Eu tenho um feeling muito grande de que ele é o novo Borja, né? Pelo menos o Borja ele ganhou o Golden Boy, né? O Borja não ganhou. Mas enfim. Golden Boy Eu não era acho- Rei da América? Rei da América, Golden Boy não ganhou, verdade. Eu acho, tá? É Rei da América, tá certo, é isso mesmo. Eu pensei uma coisa e falei outra. Eu acho que o Borré, ele é tipo um jogador que, mesmo se ele viesse barato, eu ia ficar meio assim. Ele tem números que eles não são ruins, mas ele também não são os melhores do mundo, não. Ele, ó, pelo Deportivo Cali, que foi onde ele começou, ele tem 26 gols em 62 jogos. Aí ele foi pro Atlético de Madrid, nem jogou e nem fez gol, né? Porque já pensou, se não jogar, fizer gol. Aí ele foi pro Vila Real, fez 30 jogos e só 4 gols. Aí ele veio pro River, em 132 jogos ele fez 49 gols. E na seleção colombiana ele teve 2 jogos e não fez gol. Assim, é ruim? Não acho que seja ruim. Mas eu não acho que seja pro cara chegar aqui achando que, sei lá quem que ele acha que ele é. Ele acha que ele é o Falcão Garcia. Não sei o que ele acha que ele é. Mano, vai chegar aqui chutando a porta querendo ganhar quase R$1 milhão. Cara, você fez o que da vida? Nem o que você fez? Você não ganhou a Libertadores esse ano. Você não chegou nem na final. Aliás, você não chegou numa final que o Santos chegou, que não podia contratar. Eu não acho que vale a pena de jeito nenhum. É muito menos que tem que entrar investidor na parada para contratar o cara. E o que eu acho, inclusive, falando em centroavantes, né? Daqui a pouco a gente vai falar de outros aí que o São Paulo tá atrás. Mas eu acho que o custo-benefício do Gilberto, que tá no Bahia, e acho que isso é consenso entre nós, Eu ia falar disso. o custo-benefício do Gilberto que tá no Bahia é 1 milhão de vezes melhor. O Gilberto, ele já tá no Brasil, ele já jogou no São Paulo, ele já mostrou aqui que faz bastante gol, o salário é extremamente mais baixo. Não é inicialmente o salário, o Gilberto ele ganha R$280 mil por mês no Bahia. Aumenta, dá pro cara 350 mil aqui fala, vem pra São Paulo e ganha 350 mil. 350 mil você vai estar aumentando o salário do cara, não vai estar dando 900, não vai precisar de investidor, etc, etc, etc. Então, eu acho que não faz sentido nenhum a gente ir atrás do Borré, nenhum, zero. Inclusive estávamos presentes num jogo em que ele fez um hat-trick pelo São Paulo e Ponte Preta, 5-2 pelo São Paulo no Morumbi. Verdade. Estávamos lá. Eu gosto bastante do Gilberto, tendo a concordar com isso. Saudades, hein? Foi estreia do Rogério, não foi aquela vez? No Morumbi, ele já tinha estreado antes, mas Estreia no do Morumbi. Rogério no Morumbi. Isso não. Exatamente, saudades. Mas não vamos falar nem desse técnico aí não, né? Pelo menos Deixa não pra lá. hoje. Não hoje, né? Beleza, então aí o Borré, acho que agora a gente pode seguir pro comentário sobre, aí sim, provavelmente o grande nome aí que tá sendo falado pra vir pro São Paulo, que é ele, Tiquinho Soares, não é, Lucão? O Grande. que você pode trazer aí desse craque aí Grande. que tá vindo? Ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? Porque ele saiu cedo, inclusive, ele foi para Portugal. O que eu posso trazer dele? Primeiro eu vou falar o básico do básico, porque ele é bem desconhecido, acho que de todos que estão aqui é o menos conhecido. Segundo o Transfer Market, uma informação que é legal, o passe dele, né, o valor de mercado dele, está avaliado em 6,5 milhões de euros. Guardem esse número, que ele é importante. O Tiquinho Soares, ele tem 30 anos, fez 30 anos esse ano, inclusive. Ele tem 1,87 m, ele é centroavante.
Ah, então ele é centroavante mesmo, é um homem de área que o Crespo está pedindo. É brasileiro, tá? Não é português, ele é brasileiro. E ele teve temporadas de destaque, podemos colocar 2 temporadas aí, de destaque pelo Porto, que foi quando ele ganhou as 2 taças de Portugal, lá o Portuguesão, com o Porto, que foi na temporada 17-18 e a temporada 19-20. Na temporada de 2020, no Porto, ele também ganhou a Taça de Portugal, e em 2019 ele ganhou a Supertaça de Portugal com o Porto. Então ele teve, vamos dizer, de 2017 a 2020, foram 3 anos aí bacanas para ele no Porto. Ele chegou no Porto em 2016, tá? Então ele passou um ano mais ou menos, depois ele começou a ir bem e jogar com destaque. No Porto, ele fez 140 jogos, marcou 65 gols, tá? E deu 19 assistências. São bons números, eu acho, até. Inclusive, tá pau a pau com o Borré, né? Tá melhor que o Borré, inclusive. Então, já começa por aí. Então, ele é um jogador que... o detalhe importante dele é que ele tá na China hoje, né? Ele tá no Tianjin Teda e ele tá tentando uma rescisão, porque o pessoal não tá pagando salário por ele lá. Então, ele viria de graça. E aí foi o que eu falei, presta atenção no valor de mercado dele. Ele vale 6 milhões e 500 mil euros. Ele viria de graça pro São Paulo. Os empresários dele ofereceram ele tanto pro Fluminense quanto pro Vasco. Ofereceram pro Palmeiras também. Acho que o Palmeiras foi primeiro e depois os outros 2. Então, se o cara ele se ofereceu pro Vasco para jogar a segunda divisão, eu acho que tá ok para ele jogar no São Paulo, né? Uma Libertadores, etc. Então, o que eu tenho para trazer do Tiquinho é isso. Ele começou a carreira dele no América de Natal, mas quase não jogou por lá. Ele tem 21 minutos de jogo pelo América de Natal, então não jogou nada lá. 21 minutos, tá ligado? Não fez nada, né? Na carreira dele, ele tem 218 jogos, 91 gols, 23 assistências. Eu, assim, falando dos números do Borré que a gente falou aqui, falando dos números do Tiquinho, quem eu traria? O Tiquinho. Mas sem sombra de dúvida. Porque ele vem de graça, o salário vai ser muito menor. Por mais que ele seja mais velho, é ônus e bônus da coisa. Eu acho que vale muito mais a pena você trazer um cara de 30 anos que vai vir de graça, o salário menor, e faz gol também, assim, né, tanto quanto o Borré, que beleza, ele é mais jovem. Mas ele vai ficar aqui, daqui 1 ano, se ele for bem, ele vai ser vendido também, né? Ele vai ficar 1 ano aqui. Se for bem. Se for mal, ele fica aqui até o fim do contrato. Então, acho que o que eu tinha pra falar do Tiquinho é isso. Na minha opinião, eu não sei porquê, o mesmo feeling que eu tinha o mesmo feeling que eu tenho do Borré, que ele vai ser seria o novo Borja, eu tenho um feeling bom pelo Tiquinho. Eu não sei porquê. Eu não sei, é coisa de torcedor mesmo. Eu acho que ele daria certo no São Paulo. Nunca vi esse cara jogar, mas eu acho que ele daria certo no São Paulo. É que os números dele são um tiquinho melhores. Nossa. Nossa, valeu comentar. Mas acho que também vale comentar, se esqueceu de comentar, que ele tem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Caicó, o Cerâmica, o Veranópolis. Ele foi emprestado várias vezes. Ele jogou no Botafogo da Paraíba. Verdade, um grande clube da Paraíba. Que é maior que o Botafogo do Rio. tá a caminho, né, realmente. Então o Sten aí pode comentar um pouco mais aí sobre o Tiquinho. O que você acha da contratação aí do Tiquinho de 1,87 m? Um grande Tiquinho. Mas o Tiquinho aparentemente seria uma boa contratação. É aquele centroavantão mesmo, né? Mas alguns fatos aí que podem distanciar o Tiquinho do Morumbi são... Ele está, né, como o Lucão disse, né, 5 meses sem receber. O Tianjin Teda, que é o time onde ele jogava, declarou falência. Então ele está procurando um novo time para jogar. Já está na FIFA para se desvincular do time chinês. Mas aparentemente ele já teria propostas também do mercado chinês, de outro clube chinês e dos Emirados Árabes. E ele, por ser um jogador já de 30 anos, que os clubes de maior destaque que ele jogou foi o Porto durante 2-3 temporadas, ele estaria buscando ali um pé de meia. Então dificilmente ele viria por um baixo valor, né, pelo menos salarial, né, no caso, porque ele viria sem valor de contratação mesmo, né, por não ter mais o vínculo com o time chinês. Mas então as propostas dos times chineses e dos Emirados Árabes devem interessar ele um pouco mais. Mas ele se ofereceu pro Vasco, ele achou que ele ia ganhar no Vasco. Sempre rola
né, os agentes acabam oferecendo para diversos clubes, mas ele deve procurar aí Ele a quer ganhar opção um com... tiquinho mais de salário. Ele quer ganhar um tiquinho mais de salário. Quem oferecer um tiquinho a mais, ele vai aceitar. Pessoal da audiência aí, só avisando que isso vai ter muito durante os podcasts, muito. Piadoca, assim, muito. Bom, falamos aí do Tiquinho Soares, vamos ver também como é que desenrola essa negociação. E por fim, a gente pode comentar aí do Gabriel Neves, tão falado Gabriel Neves. O Pedro aí tem algumas informações para trazer pra gente. Opa, bora, nosso querido Gabriel Neves. Tá aí um pouco enrolado, mas se der certo, tá chegando também. O Gabriel Neves, ele é novo pra caramba, né? 23 anos apenas, tem aí seu 1,70m, joga como volante ali no meio campo. E o que acontece? O São Paulo fez uma proposta pra ele, no caso, o clube dele, o Nacional, onde ele estaria pedindo 50% do valor do jogador, e o São Paulo ofereceu, a princípio, 2 milhões de dólares. E a gente sabe que o dólar está muito alto, então isso é bastante dinheiro. Isso daria mais ou menos na época 11 milhões e meio. O Uruguai, né, o time do Uruguai ali, Nacional. Nacional. o grande Nacional do Uruguai, achou pouco o valor, achou um valor muito baixo. Enquanto a proposta a isso, o São Paulo ofereceu então 2 milhões e meio de dólares, que daria mais ou menos 15 milhões de reais. O Nacional gostaria de receber ali 2 milhões e meio de euros, que daria em torno de 17 milhões de reais. Mas o que é curioso, porque se nós olharmos ali no Transfer Market, a gente vê que o Gabriel ele vale apenas 1,2 milhões de euros. Então assim, né, o Nacional pede mais que o dobro do que ele vale. E o São Paulo parece não estar muito disposto a pagar tudo isso. E que bom, porque né, o São Paulo não pode pagar tudo isso. A princípio, o Nacional aceitou essa proposta de mais ou menos 14 a 15 milhões de reais, por 50% do jogador. São Paulo também se acertou aí com o Gabriel. Não temos aí informações ainda como seria o salário e qual seria a duração do contrato, mas o Gabriel já sabe e aceitou essa proposta. Só que ainda não foi batido o martelo. O Nacional aparentemente está esperando alguma outra proposta, porque como achou a proposta do São Paulo baixa e mais ninguém ofereceu nada, vai ser do São Paulo, mas o Nacional tem uma esperança que apareça uma outra proposta. Houve rumores aí de que o Inter, o nosso Internacional lá de Porto Alegre, estaria interessado. Isso porque o técnico Miguel Ángel Ramírez deu uma entrevista falando que gosta do Gabriel e tem interesse nele. Entretanto, a diretoria do Inter não manifestou interesse em contratar o Gabriel, não fez nenhuma proposta oficial para o Nacional, e ao que parece o Inter não vai interferir nessa proposta, né? Então, ao que tudo indica, nos próximos dias, o Gabriel pode sim fechar com o São Paulo. O Nacional gostaria de liberar ele só ao final de março, que é quando encerra os torneios que estão rolando no Uruguai, mas aparentemente tudo está caminhando para que o Gabriel venha assim para o São Paulo. Eu peguei aqui alguns dados do Gabriel, e ele é um jogador jovem, não tem grandes números, mas parece ser promissor. Ele começou a jogar pelo Nacional, clube que o lançou no futebol, ele joga no Nacional e também na seleção. Começou em 2018, onde ele fez 8 jogos como profissional, não fez nenhum gol e fez uma assistência. Em 2019 foi onde ele mais jogou, ele jogou 32 partidas, a maioria foi como titular, ele marcou apenas 2 gols e deu aí 2 assistências. Em 2020, que foi acho que o ano que talvez tenha lançado ele para interesse aqui no Brasil, ele fez 23 partidas, marcou 1 gol e deu 7 assistências. Agora, nesse ano, 2021, ele fez 8 jogos, marcou 1 gol e já deu 2 assistências. Dá pra ver que tem uma crescente aí no número de jogos, ele tá amadurecendo. E, bom, vamos ver, né? Apesar de ele ser um volante, ele é um jogador muito técnico e tem uma boa saída de jogo. E acho que essa é uma grande característica importante do nosso time. Até acho que é por isso que o Crespo tem muito interesse nele. Que como a gente vai jogar com 3 zagueiros, a gente tem que ter uma boa saída no meio campo. E aparentemente pro Crespo, essa boa saída vai ser com o Gabriel. Eu acho que tá tanto tempo essa negociação aí com o Gabriel Neves rolando, que se ele finalmente vir é capaz de nevar aqui em São Paulo, né? Meu sim. O Felipe quer comentar um pouco aí da vinda do Gabriel Neves, que estaria vindo aí do Nacional do Uruguai? Gostaria de dizer que os caras do Nacional estão jogando muito FIFA, né? Porque
eles estão achando que as propostas são assim, vamos esperar uma proposta gigantesca pra gente conseguir vender o cara com o maior lucro possível. Então, isso é um problema, o Nacional realmente está segurando muito, e acho que existe esse receio de, por estar enrolando tanto e começar a ver a novela e não sei o que, acaba o jogador nem vindo, né? Então vamos esperar o que vai acontecer na próxima semana. Pelo que eu vi também dos números, ele não é, em números, um jogador tão excepcional, mas você vendo ele jogando, ele é um jogador interessante, como já disse o Pedro, né, é promissor, e assim, sabe o que é o lado bom? Que ele é uruguaio. Isso pra mim já é um ponto que me favorece quase toda a contratação. O cara é uruguaio, Vai bem no São Paulo. Ele sabe agredir, sabe? Ele Tá sabe faltando isso no São incomodar. Paulo, né? Falta alguém que ajude na briga. Falta alguém que bate sem ser maldoso, entendeu? É esse tipo de coisa que eu gosto, assim, de jogador uruguaio. O cara é atacante, ele vai brigar até o fim. Acho que Pode isso ser é um legal. pouco maldoso também, tipo o Lugano no Mundial. Tem que ser um pouco maldoso. Pode ser um pouco maldoso também. Então, aí vai de cada um, né? Mas, assim, é interessante o Gabriel, ele é bom na articulação, ele é bom na marcação, e acho que com o Crespo ele encaixaria bem. E é uma posição que a gente vai ter opções legais, sabe? O Daniel Alves acaba jogando um pouco assim, e a gente tem o Luan, a gente não sabe até quando o Luan vai ficar no São Paulo, né? A gente também tem que ser consciente disso, né? Ele é jovem, pode ser vendido, mas a gente precisa de jogadores nessa posição. O Nestor pode crescer, acho que ele encaixaria muito bem e ajudaria muito o time nessa posição, que é uma posição que, pro estilo de jogo do Crespo, é muito importante. Então, acho que vale a pena tentar sim. Só vamos ver se o Nacional não vai enrolar mais, né? Porque senão as coisas vão começar... As coisas vão começar a esfriar, né? Isso. Só que aí não vai ser bom, né? Porque nesse caso o Neves não vai vir, né? Porque mesmo esfriando ele não vai vir. Só vou trazer aqui um parênteses que é pura especulação isso, tá? O que eu disse até agora era concreto. Mas eu ouvi alguns comentários navegando em sites e blogs do Palmeiras que haveria possibilidade de o Palmeiras, se ver que nossa negociação tá ficando entravada, entrar na brincadeira, mas mais para inflacionar e atrapalhar a nossa compra do que realmente tem interesse no Lá jogador. vem esses caras, mano. E isso aconteceria porque o São Paulo fez isso agora com o Borré, né? São Paulo tá tentando dar o chapéu e em contrapartida o Palmeiras tentaria melar essa contratação. Mas isso não teve nenhum veículo oficial que divulgou. Mas eu não duvido nada da porcada querer atrapalhar. Mas mano, fecha parênteses, fica aí a especulação e a torcida para que feche logo o negócio, para não dar margem para palmeirense mal amado vir encher o saco. só de raiva o São Paulo vai trazer os dois e se endividar mais, é isso aí. Eu acho o seguinte, o cara... Olha, ganhando o título tá tudo certo. Olha o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro ganhou o título e não foi tudo certo. É complicado. Manda ver. Primeiro, em relação à novela, eu não gosto desse tipo de bosta aí, não. Ou cago desocupa muito, né? Você quer vir, você vem, você não quer, você não vem. Tu também é o Gabriel Neves, não é que você é o Pelé Negro, né? Você é o Gabriel Neves. Então, calma aí. E em relação... O que eu ia falar mesmo? Nossa, tava tão aqui na minha cabeça, pera. Lembrei. Em relação à questão dos estrangeiros no elenco, né? Que vai exceder. Se vier o Benítez e o Gabriel Neves, eu nem tô contando com o Borré, vai exceder. Que a gente já tem o Orejuela, a gente tem o Arboleda, a gente tem o Galeano, são 3. Me ajuda aí, a gente tem o Rojas. O Carneiro tá contando aí nessa conta? Não, o Carneiro ainda não, mas tem o Trellis ainda. O Trellis. Puxa vida. Tem mais. Aí viria, né? 5 é o limite. Crespo Viria conta. o Benítez, que tá aí quase vindo, e o Gabriel Neves, são 7. Ainda estão querendo o Borré, vão ser 8. Né? Então, tá acontecendo alguma coisa aí, né? O pessoal esqueceu que são só... Tá na hora de são mandar só o 5? Trellis pra casa do chapéu, cara. Então, mas ainda vai sobrar. Os caras tão indo igual louco no mercado sul-americano, precisa lembrar disso. Né? Fazer um investimento no cara e ele não vai jogar. E em relação ainda, rapidinho, ao Gabriel Neves, eu acho que ele tá muito inflacionado já. Eu já acho que ele tá inflacionado. O cara, né, na minha opinião, números, nada demais. Nada demais. Mas assim, a sugestão que eu dou pra negociação aí,
vai ficar até melhor pro Nacional. A gente dá pra eles o Daniel Alves e o Trellis. E a gente traz só o Gabriel Neves. Só. Você acha que o Nacional tem condição de pagar o salário do Daniel Alves? Aí cada um que se vire com seus B.O. Mas eu acho que tem que pensar na qualidade técnica. O cara é um Olha, camisa 10 clássico. Se o Nacional Camisa 10 pegar clássico. Nacional pegar os 14 milhões de São Paulo pagar, dá pra pagar um ano de salário do Daniel Alves, pô. Aí, ó. Quer dizer, os caras... Eu vou ficar com saldo zero no final. Vou ficar com um jogador velho e zero dinheiro no bolso. Bom negócio, aí- bom negócio. Aí é o problema que já não é Aí de São cada um com Paulo. seus B.O. Parece até um negócio que o Leco faria. Fechou aí o bloco de notícias, de transação. Só comentar um negócio brevemente que eu vi hoje, que o Shailon, que tá voltando do Goiás, né? Tá na mira da Chape. Só queria dizer que vai com Deus. E não vende, e não empresta, hein? Vende, pelo amor de Deus. Chega de emprestar o cara. Vende. O cara, será pra dar certo Deus, né? Manda pro Portimorense, pô. Olha Nossa, o meio campo que eles iriam. O Shailon já iriam- virou... Mas Lucas o Portimorense. Lucas Fernandes e O Shailon. Portimorense não. Mas o Portimorense não compra, só pede empréstimo. Mas eles Lucas compraram Shailon, o cara. Lucas O Shailon ficou Fernandes. terceirizado já, o Shailon, tadinho. Terceirizado o jogador. O cara joga num time, sendo que é pra outro time. Incrível. O Então, Goiás ia aparentemente- emprestar ele, né? Aparentemente o Crespo disse que gostaria de avaliar o jogador antes de envolver ele aí nessa possível ida à Chapecoense. Mas É válido, não- né? é válido, mas ele não tem espaço, né, cara? Porque se ele jogar na lateral, agora tem Orejuela. E não vão deixar ele lá Na de reserva. lateral, ele era meia, né? Ele jogava de lateral também no Goiás. Nossa senhora. E no meio, cara, É, ele tem menos espaço ainda. Sei Não, lá, né? não O teria cara espaço. Quando o cara... Ele tem que jogar muita bola pra ter espaço. Pois é, a gente tá precisando de tirar uma graninha e cortar, diminuir a folha salarial, né? Só para completar, foi citado o Carneiro em um momento. O Carneiro estaria de saída já, né? Não seria mais um gringo aí para utilizar uma vaga aí, ainda mais com a chegada de tantos, né, possíveis gringos aí ao São Paulo. São Paulo estaria antecipando a saída do Carneiro, que acaba o contrato no final desse mês. E aí tem também os empréstimos, né, do Torol Sport já confirmado. E aparentemente também do Júnior, o terceiro goleiro ao Bahia. Verdade, bem lembrado de comentar Falando aí em goleiro- dos dois empréstimos aí. Falando em goleiro, o Jean está voltando para o São Paulo logo logo. Mas parece que ele não tá nos planos, viu? Eu li sobre o Jean, vou comentar rapidamente. A gente pagou 6 milhões nele, não é 10 milhões, porque eram 4 de metas atingidas que ele não atingiu. Ele volta ao clube, mas ele tá fora dos planos, mas também não tem proposta pra ele ainda. Espero que ele saia, não, pra mim o Jean não tem espaço aqui nesse clube, tá? Concordo. Bom, acho que a gente pode então encerrar o bloco aí de notícias e ir pro próximo bloco de expectativas aí para a sequência do São Paulo na temporada. Então nesse último bloco aqui a gente vai falar sobre as expectativas do São Paulo aí para essa próxima semana. São Paulo que vai ter um jogo só, que é no sábado, dia 20 às 16h30, assim como foi o jogo contra o Novo Horizontino, no sábado no mesmo horário. Só que esse jogo aqui é um clássico contra o Palmeiras. Temos aí um choque rei e o jogo é lá na no Allianz Parque. Importante ressaltar sobre a questão da paralisação que pode acontecer do Campeonato Paulista, tá? Então talvez pode acontecer de não ser nesse sábado. A paralisação aí da Covid, a Federação Paulista de Futebol deve negociar aí com o governo do estado. Parece que os clubes e a federação estão até negociando a possibilidade de os jogos ocorrerem fora do estado de São Paulo. Mas a princípio a gente vai considerar que o jogo ocorre, né? Bom, esclarecido isso, muito bem falado, Felipe. Lucão, o que você acha aí qual a expectativa aí pro jogo do próximo sábado, que deve, se tudo der certo, deve ocorrer aí contra o Palmeiras? Você quer falar com qual Lucão? O puto ou o otimista? Um pouco dos dois. Sendo mais racional, enquanto racional, São Paulino racional, por definição, é puto, né? Eu acho que a gente não ganha, assim. Eu acho que se a gente ia conseguir um empate lá,
tá de ótimo tamanho, porque o Abel Paok lá, ele tá fazendo um bom trabalho, ele tá fazendo até o Lucas Lima jogar bola, né, o que? Isso é algo. Abel Paok. Que é o Abel Ferreira, tá, pra quem ficou confuso. Ele tá dando um padrão pro time, o time comprou a ideia, beleza que eles não foram bem no Mundial, mas eles foram bem em todo o resto. No Mundial eles vacilaram. Não é qualquer time que todo Mundial que vai ganha, né? Isso é coisa nossa, né? Mas os caras também não ganharam o Mundial pra 2 semanas depois ganhar a Copa do Brasil. Queria ver, cada eliminação que a gente ter, 2 semanas depois a gente ganhasse um bagulho. Já pensou? A gente já não ia caber troféu na sala de troféu de São Paulo, mas eu acho que lá em Palmeiras a gente pode buscar um empate e sair feliz com o empate de lá, sendo racional. Sendo passional, pensando que no clássico com o Santos a gente deitou, eu acho que o Santos tem uma qualidade inferior, mas de qualquer forma, pensando que, sei lá, o time não sentiu o clássico, foi pra cima, etc. E o Crespo é um técnico que ele tá... Cada jogo, né, que passa, ele consegue implementar um pouco mais da filosofia. Eu acho que... E com também os desfalques, eu acho que eles tendem a voltar. Pelo menos o Arboleda volta, então já vai ter 2 zagueiros, pelo menos, né? O time também melhora um pouco, o Luan volta pra volância, etc. Então, acho que o Lucas passional acredita na goleada de 1-0 no Allianz. O Lucas racional, acho que vai ser, sei lá, 1-1, 0-0, um empate. Lembrando que a gente conseguiu quebrar o tabu, né? A última vez que a gente jogou lá, a gente ganhou, né? Vamos ver aí se a gente consegue manter essa sequência. Que nem você comentou aí do Santos, né? É bom considerar também que o Santos, além de tudo, além de não ser tão bom quanto o Palmeiras, ao meu ver, também trocou de técnico. Agora eles estão aí com o Roland, sei lá. O Ariel Roland. Tá aí comandando agora o time do Santos. Tá indo bem. O Santos empatou com a Ferroviária e perdeu de 4-0 pra gente. O cara tá indo bem. Tá bom, eu gosto assim. Mas daqui a pouco os caras vão lá e a gente pisca e eles ganham o Paulista, né? Porque os caras adoram ganhar um Paulista com a molecada deles. Exato. Pedro, o que você acha aí do Choque Rei aí que deve rolar essa semana? Cara, é aquilo, né? Se fosse o Mundial, a gente ganhava fácil. Porque nem gol no Mundial os caras conseguem fazer. Mas como é um paulistinha, né, um torneiozinho manchado, como eles gostam de falar, eu também acredito que a gente vai conseguir arrancar um empate. Eu acho que pro São Paulo de hoje, principalmente o que eu vi hoje no jogo, um empate é bom, um empate é muito bom. Porque o Palmeiras hoje está muito bem, infelizmente, né, digo isso triste, mas o Palmeiras está muito bem. E acredito que eles vão vir com força total contra nós. E a gente tá nessa fase de reconstrução novamente, né? São Paulo vive em reconstrução. Mas eu acho que o empate aí de 1-1 a gente consegue arrancar. Só que São Paulo tem que ficar alerta, porque nos últimos jogos São Paulo tem tido um péssimo primeiro tempo e melhora no segundo. Só que se for para ter um péssimo primeiro tempo contra o Palmeiras lá na casa deles, vai tomar uma goleada no primeiro tempo. Essa é a verdade. Contra o Santos, não teve jogo por causa da chuva e mesmo assim a gente tomou susto. O Santos desfalcado, não tinha Marinho, só tinha o mini craque ali, o Soteldo, fazendo uma bagunça na nossa defesa. Sem condição de jogo, a gente tomando susto pro Santos ainda. Então aquilo me preocupou. Logicamente depois o campo secou, nosso time engrenou, a gente conseguiu dominar o jogo e ganhar. Mas o cenário vai ser diferente lá em Palmeiras. Então eu acho que se a gente for alerta num primeiro tempo e seguir a lógica de fazer um segundo tempo melhor, a gente consegue arrancar o empate. Eu acho que o empate é um resultado justo pelo que o São Paulo vem jogando. Mas claro, eu torço para ser 2-0 pra gente, fora o baile, que é esse meu coração. Mas sendo racional, essa é a minha opinião. O São Paulo não pode dar uma o Crespo não pode pensar que é o Diniz também, né? Por mais que o Diniz ganhou lá, falando no Diniz ruim, que joga da mesma forma fora, dentro de casa, não interessa o adversário. Tem que estudar o Palmeiras e se adaptar. Coisa que ele parece fazer, né? Então é algo positivo. Uma coisa que é importante, né? A gente vai fazer aqui um bolão todo o programa, fazer um bolão aí pros resultados dos próximos jogos. O Lucão, se não me engano, falou que a esperança é 1-0 lá, certo? O Lucão passional, é esse que você quer levar em conta? O que você tem que dar um palpite. Diga aí seu palpite. Meu palpite é 1-1. 1-1. E o Pedrão, qual o seu palpite, Pedrão? 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, boa.
Então vamos ver aí o Felipe, pessimista. Será que ele vai estar muito pessimista para esse jogo contra o Palmeiras aí? Eu não tô tão pessimista não. É raro isso, né? Mas... Eu acho que vai ser só um 3-0 pro Palmeiras, ele manda essa, né? Não tô muito pessimista. Né, então, mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente melhorou um pouco em alguns aspectos que pode nos auxiliar lá no jogo na arena deles. Eu acho que o São Paulo teve muitos desfalques hoje, então dá pra gente considerar isso também. E aí, por causa disso, a gente vendo esses desfalques que aconteceram. Quando eles retornarem, isso vai nos ajudar. Então, eu vou colocar 1-1 também. Acho que o São Paulo tem capacidade para empatar. Eu também tenho medo desse primeiro tempo, porque o São Paulo geralmente está jogando os primeiros tempos bem ruinzinhos. Mas acho que a gente consegue um empate, sim. Boa, 1-1 aí então, palpite do Felipe pro jogo. E o Sten, qual o seu palpite aí? O que você acha? Como é que vai ser esse próximo jogo do São Paulo? Bom, não queria aparecer aqui um podcast tricolor e a gente aqui todo pessimista com relação a um clássico de São Paulo, né? Mas eu acho que o São Paulo tem condição de ganhar, mas eu imagino um empate lá. Eu acho que o cenário mais racional é um empate lá. O Palmeiras vem muito bem essa temporada, mas eu acho que o que pode... ser uma vantagem para o São Paulo, que o São Paulo tem capacidade de vencer lá, é o que a gente já viu no clássico contra o Santos, e a gente está tendo aí uma sequência, né, uma temporada se iniciando sem férias, sem descanso para os atletas, né, uma temporada muito pesada, né, onde a gente vai, pelo jeito, fazer aí dar férias, né, dar uma folga aos atletas rotativamente, como ocorreu agora com o Arboleda, né? Mas se tem um time que teve uma temporada aí ainda mais cansativa do que a nossa, foi o Palmeiras, né? Disputando tantos campeonatos, então acho que isso pode pesar muito aí nesse início de temporada, nesse Paulistão aí pro Palmeiras. Então acho que o São Paulo tem total capacidade, jogando que jogou contra o Santos no último clássico, e por esse cansaço aí para a equipe do Palmeiras, essa última temporada muito extensa, eu acho que o São Paulo tem potencial para vencer, mas eu acho que o palpite mais racional ainda assim é um empate. Eu acho que 1-1 também. Ok, 3 pessoas aí apostaram no 1-1. É mais ou menos o que vocês falaram, né? Se a gente fosse pelo passional, né, eu acho que, né, pode dar aquele São Paulo 1-0, algo assim. Mas indo pelo lado mais racional, acho que, como vocês comentaram aí, bem lembrado inclusive do Sten, que o Palmeiras teve um calendário ainda mais cheio que o nosso. Eu nem sei como é que tá o time deles, né? Eles têm um elenco bem formulado, então mesmo o time reserva deles não é um time de se jogar fora. E eu não sei, aí provavelmente eles vão se preservar aí, devem estar esquematizando para jogar o clássico com o possível de força máxima. São Paulo também deve ter o retorno, né? Não sei ao certo, mas deve ter o retorno aí de alguns jogadores que desfalcaram São Paulo essa semana. Pensando nisso, eu gosto, ainda sendo um pouquinho otimista, eu acho que eu gosto de pensar que o São Paulo vai estudar o time, como o Lucão bem pensou, o time do Palmeiras, e vai jogar mais atrás. E pensando que, mesmo assim, o time vai falhar, eu gosto de pensar de que alguns jogadores podem brilhar lá na frente. Quem sabe o Luciano, ou o próprio Pablo, sei lá, né? Lá na frente, e pode ser um jogo, um empate também, mas eu vou no 2-2 para ser diferente. Um jogo mais emocionante, aí com 2 gols para cada lado. Ele podia inovar e começar com Luciano e Rojas, que eu acho, inclusive, não é só porque o Rojas tá bem. Eu acho que encaixaria bem o jogo, porque se a gente for jogar mais atrás, tem que ter uma válvula de escape, né? Não adianta você querer jogar atrás para ter contra-ataque e jogar com o jogador lento na transição. Então eu acho que o Rojas cairia muito bem. A gente só não sabe ao certo se ele tem essa. Se ele começasse o jogo, ele não ia jogar o jogo inteiro, né? A gente não sabe se ele tem essa condição física de jogar o jogo inteiro. Se ele tiver, ele poderia começar e permanecer o jogo inteiro. Mas talvez se ele começar, ele tenha que sair. Rojas depois do Galeano. É a característica, né? O Rojas tá indo bem, por isso que eu falei dele. Mas eu acho que poderia ter um jogador mais pra disputar de cabeça e um pra ganhar na velocidade. Se o Galeano não for confirmado com Covid também, esperamos que não.
Mas é isso, tá aí os palpites, várias pessoas opinando do empate. O Pedro aqui foi o nosso mais otimista, postando no 2x1. Vamos ver aí quem que acerta, e ao longo da temporada a gente vai contando aí os acertos no bolão, vai fazendo um placar. No final... É otimismo, eu apostei na zebra. É uma forma de otimismo, né? Mas vamos ver. Eu espero que você esteja certo, viu? Isso é o medo de se iludir com São Paulo, ainda mais no início de trabalho. Eu falei já, depois da temporada passada eu só fico feliz com o troféu na mão, porque depois dos 2 títulos que a gente perdeu aí, especialmente o do Brasileirão, ninguém quis ganhar esse Brasileirão. Se a gente tivesse ganhado 2 joguinhos firulentos aí, a gente tinha conseguido o título. Mas enfim, não vamos chorar essas pitangas aqui mais não, bola pra frente. E esse foi o nosso bloco de expectativas. Se a gente começar a falar disso, a gente vai aí mais 1 hora, né? Então é isso, a gente... tá fechando aí o 3º bloco e o final aí do podcast. Você aí que é torcedor de São Paulo e tá acompanhando a gente, divulga o podcast para outros torcedores. Segue a gente aí no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo o podcast. E também siga a gente nas redes sociais, né? Como é que é o nosso Instagram, ô Pedrão? Nosso Instagram é genética.tricolor. Ou você digitar ali no motor de busca só Genética de Tricolor, já vai achar o nosso perfil. Isso, segue lá que a gente vai postar algumas coisinhas em relação ao São Paulo, né? E fica as novidades lá em relação ao podcast. O nosso plano a princípio... Tá, porra! O que aconteceu aí? Nem eu sei, mano. Meu Deus, bateram aí, mano. Nossa, mano. Eu gelei aqui. Alguém bateu na moto. Nossa, mano. Entrou um carro na garagem. Nossa senhora. A gente pretende postar lá no Instagram algumas coisas acerca do podcast, né, algumas novidades. E também tem um Twitter já, ô Pedro? Temos o Twitter também. Você pode procurar por aí por, novamente, Genética Tricolor ou @gtricolor. Boa, então fiquem aí atentos às novidades do podcast, segue a gente, divulga para outros torcedores e em breve a gente talvez tenha aí mais novidades, talvez aí outras redes para vocês acompanharem, certo? É isso, gente, falou aí e até a próxima e vamos São Paulo, falou! Abraço para vocês. Falou! Valeu. Falou.